Olá, eu sou a Laís, eu faço parte do programa Residência Pedagógica do subprojeto Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. Hoje eu vou estar trazendo a resolução do PET complementar referente à semana 3, voltadas para o primeiro ano do ensino médio. A primeira questão diz: o fenômeno genético que explica as semelhanças observadas entre pais e filhos ao longo das gerações é chamado de A. Pangênese, B. Hereditariedade, C. Mutação, Probabilidade e camuflagem. Eu vou discorrer um pouquinho sobre cada uma das alternativas apresentadas para a gente poder estar chegando na alternativa correta. Bom, pangênese. Pangênese refere-se a uma teoria que diz que cada órgão do corpo é capaz de produzir um material hereditário. E eles formam um conjunto e são transferidos para o gameta, no caso, gameta do pai, espermatozoide, dos quais transmitem as características paternas para o filho. E essa teoria, por muito tempo, ela foi considerada. No entanto, é uma teoria inconsistente, uma vez que não se conseguia explicar como outras semelhanças de parentes mais distantes se faziam presentes, por exemplo, como no caso do avô para o neto. Então, descartada a alternativa A. Alternativa B, hereditariedade. A hereditariedade ela se relaciona à possibilidade dos seres vivos transmitirem e receberem informações genéticas, sendo uma herança, da qual ela se dá através dos genes que são compartilhados pelos cromossomos. E, diante disso, pode-se entender que a hereditariedade é o fenômeno do qual explica essa semelhança dada entre pais e filhos ao decorrer das gerações. Ficamos com a alternativa B, como alternativa correta até então, mas mesmo assim vamos continuar discorrendo sobre as demais alternativas apresentadas no exercício. Mutação. Mutação, ela se refere às mudanças que ocorrem no DNA, então incorreta. Probabilidade. A probabilidade é a possibilidade de estimar acontecimentos através do cálculo para determinada característica, como, por exemplo, as probabilidades de um bebê nascer menino ou menina, de apresentar determinada doença, a cor dos olhos, do cabelo, etc. Então, também seria uma alternativa incorreta. A alternativa E, camuflagem. A camuflagem, ela trata de uma ação consequente da seleção natural. E esse fenômeno, ele proporciona, por exemplo, que um animal se mantenha semelhante ao ambiente, ficando imperceptível ao meio. Então, também não se relaciona ao que é pedido no enunciado. Ficamos com a alternativa B para o fenômeno genético que explica as semelhanças observadas entre pais e filhos ao longo das gerações, sendo hereditariedade. Questão 2. De acordo com a primeira lei de Mendel, confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-se o número inicial. Bom, a lei de Mendel ela trata de princípios relacionados à transmissão hereditária, das características de um organismo para o outro, para seus descendentes. No caso, os números de cromossomos nos seres vivos são constantes, conforme a espécie. E, diante disso, sabemos, por exemplo, que nós seres humanos recebemos 23 pares de cromossomos, o que totaliza 46 cromossomos, sendo que metade desse material vem do pai e a outra metade da mãe. Ou seja, esse número ele é reduzido à metade antes da fecundação, onde cada responsável transmitirá a quantidade exposta e depois desse processo ocorre a restabilização do número total. Ou seja, inicialmente recebemos metade desse número do pai, metade da mãe, e no final, após a fecundação, totalizamos o número apresentado, 46, no caso dos seres humanos. Então, essa alternativa está correta. Alternativa B. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta.
Conforme foi apresentado na primeira lei de Mendel, cada caráter ele é determinado por um par de fatores que se apresentam e se separam na formação dos gametas, indo um fator para cada gameta, ou seja, refere-se à separação dos fatores hereditários na formação dos gametas. Alternativa correta. C. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica, para a qual Mendel usava o termo puro. E quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica, para a qual Mendel usava o termo híbrido. Bom, homozigoto trata-se dos pares de alelos idênticos, sendo estes consistentes da condição homozigótica, em que Mendel utilizava o termo puro, enquanto heterozigotos são referentes aos indivíduos que possuem dois genes de alelos distintos, ou seja, diferentes, sendo assim uma condição heterozigótica, onde Mendel usava o termo híbrido. Diante disso, observamos que a alternativa ela inverte as condições apresentadas. Então, ela seria uma alternativa incorreta, pois para pares iguais, paralelos de pares iguais, são condições homozigóticas e não heterozigóticas, enquanto para os alelos diferentes, temos os heterozigóticos, não uma condição homozigótica. D. O mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominada fenótipo. De fato, o mesmo caráter ele pode apresentar duas ou mais variáveis, e cada variável ela é denominada como fenótipo, sendo as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, das quais elas podem contar também com manifestações do ambiente, além das questões genéticas. Então, essa alternativa ela é correta. Alternativa E. O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo como para cada gene particular. O genótipo eles são herdados dos pais, sendo a constituição genética de um indivíduo, e podendo se aplicar ao conjunto de genes de um indivíduo como a cada gene em si, em particular. Então, alternativa correta. Ficamos então com a alternativa C como alternativa incorreta dessa questão. Bom, era isso que eu tinha para apresentar em relação à resolução do PET complementar da semana 3. Eu agradeço.